Olá, queridos, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia a todos, graça e paz. Tivemos um final de semana corrido no aniversário da nossa igreja. Que final de semana extraordinário, maravilhoso tivemos na nossa igreja local. Foi uma grande bênção estarmos aqui nesse tempo, desfrutando tanta coisa poderosa, tanta coisa maravilhosa. Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer um compêndio extraordinário dos pensamentos 21, 22 e 23 de 43 pensamentos. Hoje nós chegamos e passamos, na verdade, da metade da nossa consagração. Essa semana estamos fazendo jejum de trigo e fermento e eu quero convidar você, de fato, para ser um grande parceiro nosso, De fato, eu quero chamar você para você poder estar conosco nesse tempo agora, a gente se consagrando pelas manhãs. Nesse final de semana, infelizmente, nós não tivemos como fazer as lives por conta das festividades, mas eu decidi fazer um resumo e eu acredito que eles vão se intercomunicar e poder trazer um grande ensino, uma grande palavra, um grande ensinamento, uma grande unção para a gente nessa manhã acerca do tema fé. Então, muitas pessoas dizem assim, chegaram em determinados momentos, disseram para o apóstolo Buddy, o senhor não tem outra ministração a não ser fé? Ele disse, eu só vou parar de falar fé por enquanto, no dia que vocês começarem a praticar fé, eu vejo vocês praticando fé. Então, de fato, fé é algo que precisa ser muito ouvido, muito ensinado, para que a gente possa vir a desfrutar, a gente possa vir a receber esse espírito mesmo da fé, a gente pegar e aprender mesmo e colocar em prática tudo aquilo que a gente... Ela é extraordinária e ela tem o poder, maravilhoso. E ela é maravilhosa de ser estudada, maravilhosa de ser lida, maravilhosa de ser entendida. A palavra de Deus, ela é extraordinária. Na verdade, você lê a palavra de Deus, você se alimenta, você tem conhecimento, você tem sabedoria. Só que a palavra de Deus não é algo somente para ser estudado. As pessoas, às vezes, elas se vangloriam do conhecimento bíblico que tem. Muitas vezes as pessoas se vangloriam da capacidade intelectual que tem dado pela palavra de Deus. Às vezes as pessoas se vangloriam pela quantidade de versículos que tem decorado, pela quantidade de histórias bíblicas que tem na mente, ou mesmo pelo fato de ter um panorama extraordinário na cabeça, na mente, uma teologia sistematizada, extraordinária. Entretanto, se não souber colocar em prática, de nada vale. De nada vale porque a ciência incha, a Bíblia fala. O conhecimento, apenas o conhecimento pelo conhecimento só faz inchar. Mas é a plena ação dentro de nós, a manifestação através de nós, que vai fazer com que a palavra de Deus se torne viva e eficaz. Viva e eficaz. Bom dia a todos vocês que estão chegando. Vou pedir a você que faça algo poderoso aqui do lado direito, aqui embaixo. Nós temos um aviãozinho. Vamos já começar a convidar o pessoal. Temos muita coisa para tratar. Queria que você chamasse aí o pessoal daí que está online. Com certeza um monte de gente que está online aí. Do seu lado direito aí embaixo. Chama aí o máximo de pessoas possíveis. Estou aqui fazendo isso agora. Vai ser uma grande bênção poder compartilhar. É uma forma de evangelizar nos dias modernos, A gente poder chamar as pessoas para poderem ouvir a nossa live, estar junto conosco, ouvindo a palavra de Deus. Então, que você possa fazer isso agora. Acabei de convidar o máximo de pessoas possíveis. Está aqui do lado direito, aqui do lado direito esse aviãozinho. Então, eu quero começar orando, abrindo esse estudo, abrindo essa manhã poderosa de ensino. Eu quero convidar você para a gente poder orar. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te bendizer, eu quero louvar o Senhor por esse dia maravilhoso, por esse dia poderoso. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom em todo tempo. Todo tempo o Senhor é bom.
Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido um Pai bondoso conosco, um Pai misericordioso. Nós te amamos e nós queremos, Pai, nesse momento, abrir o nosso dia, nossa segunda-feira, para que o Senhor possa ter espaço. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, para que o Senhor possa ser um Pai presente, chamar o Senhor para perto, porque nós sabemos que quando nós chamamos o Senhor vem. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por esse estudo. Obrigado por cada pessoa que está vendo a live agora ou vai ver no review. Que todos eles tenham uma semana poderosa, um dia extraordinário, cheio do conhecimento e da prática da palavra. Eu declaro, Pai amado, a tua unção, a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, nós temos muita coisa para tratar, muita coisa para aprender nessa manhã, muita coisa para receber do Espírito Santo. Lá em Salmos 105, versículo 1 e 2, diz o seguinte: deem graça ao Senhor, proclame o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Então ele está falando aqui de louvor, dar graças e também relatar maravilhas. Eu vou repetir. Ele está falando de dar graças, ele está falando de dar louvor e ele está falando sobre relatar as suas maravilhas. Ele está falando sobre contar, sobre sair contando algo. Existem 4 passos fundamentais na fé: declarar, realizar, receber e contar. Nós já falamos, e utilizando a história daquela mulher do fluxo de sangue, nas últimas lives, falando que ela tinha um obstáculo, alguns obstáculos, né? Nós falamos dos obstáculos físicos, emocionais, espirituais, intelectuais. Nós falamos dos obstáculos também de saúde, dos obstáculos sociais. Então, o obstáculo sempre vai ser presente para quem vai agir em fé. A fé, ela surge por quê? Porque simplesmente a pessoa está lidando com obstáculos, necessidades, faltas, ou algo que a pessoa precisa transpor, a pessoa precisa ir além. Então, ela aprende, então nós aprendemos com aquela mulher do fluxo de sangue a declarar, realizar e receber. Hoje nós estamos começando a falar, na verdade estamos finalizando esse ciclo de 4 passos e começando a falar sobre o contar. E o versículo de Salmo 105:2 diz o seguinte, que nós temos que dar graça, louvar e relatar suas maravilhas. Então, dar graças, ações de graças, é muito mais do que um muito obrigado formal. É muito mais do que eu te agradeço, muito mais do que eu dizer assim, muito obrigado, né? Algo recíproco, apenas algo como se fosse algo meramente educacional. Ações de graças é um espírito que nós adquirimos em estar cheio de ações de graça, ou seja, cheio de gratidão no coração. Sempre a gente vai olhar pelo lado positivo, sempre a gente vai olhar pelo lado de gratidão mesmo, né? A gente vai agradecer em tudo, não por tudo. A Bíblia diz, dai graças em tudo, não por tudo. Então, em todas as situações da nossa vida, ainda que seja numa situação de perda, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Nós temos como não entrar em um turbilhão do diabo e pensar em desistir. Nós podemos sim chegar em meio a tantas circunstâncias, em meio a tantas situações e dar graças em tudo. E não dizer assim, eu estou dando graças por essa doença. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós não podemos dar graças pelo que o diabo faz, mas nós podemos dar graça em tudo. Ou seja, em meio a uma doença eu posso dizer, Pai, eu dou graças, porque o Senhor é o Deus da cura. Obrigado, Pai, porque Tu és o Deus da solução. Tu vai vir. Eu agradeço já antecipadamente, porque solução virá. Então, em tudo, não por tudo. E quando você faz isso, você começa a abrir sua boca, você começa a contar, né? Você começa a dizer, Pai, obrigado, porque assim como o Senhor foi com Beltrano, com Cicrano, assim como o Senhor foi comigo outrora, assim como o Senhor foi na Bíblia com tal pessoa, com tal pessoa, assim Tu será comigo. Então a gente começa a dar graças a Deus por dar graças a Deus. Ali a gente começa a falar mesmo
sobre as pessoas, sobre testemunhos, sobre coisas. Então, ou seja, ações de graças é um ponto de vista, ações de graças é um espírito, ações de graça não é apenas uma gratidão formal, uma gratidão intelectual, uma gratidão apenas educacional. Consegue entender isso? Exemplo, eu lhe dou algo, é você, muito obrigado. Eu dou algo para você, você fazendo de forma formal. Isso é apenas formal. Isso não serve, isso não tem nenhum tipo de vantagem. Tá certo? Então, eu quero só pedir a você que você possa entender isso, que não é uma gratidão meramente formal, não é uma gratidão formal. Então, ações de graça, você vai trazer à memória o que Deus está fazendo, você vai trazer à memória aquilo que Deus tem colocado para você, tá bom? Deixa eu só fazer uma troca aqui de internet, gente. Um segundo, eu vou estar... Deixa eu ver como eu consigo fazer isso aqui, porque eu não estou conseguindo tirar a internet diretamente aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer rápido. Agora sim, entrei de volta. Então vamos lá, consegui aqui mudar a internet, estava dando instabilidade aqui na internet, agora sim vamos ter uma internet com mais qualidade. Então, ações de graças nós podemos contar, sair contando, e começamos com ações de graças, falando o que Deus tem feito, fez e vai fazer. Só que ele diz, faça isso com louvor. O que é louvor? Louvor é diferente de adoração. Só para você entender, louvor e adoração não se trata de música pela Bíblia, né? Vamos começar a cantar um louvor, aí tudo bem. Vamos cantar uma adoração, aí tudo bem, é música. Mas louvor e adoração, você pode louvar a Deus e adorar a Deus sem cantar, né? Não é necessariamente uma música o louvor e adoração. O louvor, ele é algo que você está relatando, lembrando, trazendo à memória do que Deus fez com você, que Deus fez com você. Então você está contando. E ele diz, relatem a todas as suas maravilhas. Então se você parar para observar, agradeça, louve e relate, ele está trazendo uma sequência de ações que tem a ver com você falar para as pessoas, não só para você, mas para as pessoas. Primeiro você, porque vai lhe fortalecer. Quando você sai de uma vitória, aquilo fortalece sua fé. Aquilo fortalece você. De um certo modo você cresce, de um certo modo você cria estruturas para uma próxima vez. Você cria estruturas para um próximo passo. Isso é fantástico, isso é extraordinário. Mas também a vontade de Deus é que você seja um marketing. É que você possa sair fazendo, você sair tratando o que Deus fez com você para outras pessoas. Para que as pessoas saibam o Deus que você serve, o Deus poderoso que você tem e o Deus que age na sua vida. Então, a gente aprende no número 22, isso eu passei agora no número 21, que é o conte, mas o pensamento do número 22 é o pensamento de Davi e Golias. Davi e Golias, eu vou ler aqui 1 Samuel 17:45, algo extraordinário que tem a ver com o que nós estamos falando hoje, nos últimos dias, dos 4 passos. Daqui a pouco eu quero fazer um resumo dos 4 passos e poder trazer para você esse espírito da fé de forma extraordinária. E Davi disse ao filisteu, isso 1 Samuel 17:45, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei, eu cortarei a cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, aos animais selvagens, e a toda a terra saberá que há Deus Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entrega todos vocês em nossas mãos. Então, se você parar para observar do que nós estamos falando, declarar, realizar, receber, contar, começamos hoje falando do último passo, contar, mas eu queria fazer uma revisão falando para vocês sobre esses 4 passos. E quando a gente olha aqui para Davi, você percebe que ele vence a batalha primeiro no reino espiritual.
Eu vou explicar isso de novo para você poder entender. Davi, ele vence essa batalha primeiramente no reino espiritual. Ele faz aqui pelo menos cinco declarações. Ele faz 5 confissões. Então, ele prepara o reino espiritual antes de vencer fisicamente. Ele faz 5 confissões. Ele diz, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Eu vou fazer assim e eu vou fazer assado. Sabe, o que Davi está falando é de forma antecipada. De forma antecipada, ele está dizendo, olha, eu vou fazer tudo isso aqui com você. E tudo que ele falou de forma espiritual aconteceu. O que eu quero falar para você é que muitas vezes nós somos treinados, nós somos devotados, nós somos muitas vezes inclinados a entrar com a força, a entrar com a mente, com o intelecto, entrar com o dinheiro, entrar com a capacidade física, e nós esquecemos de preparar o ambiente espiritual. O ambiente espiritual, ele é real, ele é verdadeiro. O ambiente espiritual, ele é de fato algo extraordinário. Então, quando você olha, quando você vê, quando você percebe que você está diante de uma situação, você precisa preparar o ambiente espiritual. Então, ele está ali dizendo, ele olha para a cara do gigante, ele diz, ó gigante, eu vou fazer 5 coisas com você. 5 coisas vão acontecer com você. E ele começa a falar. Isso, o ambiente espiritual começa a se projetar para que aquilo que ele está falando aconteça. O ambiente espiritual começa a se articular para que aquilo que ele está dizendo se manifeste. O ambiente espiritual começa a trabalhar ao favor daquela pessoa, daquela situação. Então, você precisa entender que nada aconteceu por acaso. Nada ocorreu assim de forma somente espontânea. Nada aconteceu desse jeito. Tudo aconteceu porque simplesmente foi proclamado, foi dito, foi falado antes. A mesma coisa aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Então você que está aí diante de mim, escutando essa live agora, você precisa entender que nada na sua vida vai sair certo ou vai sair da forma correta. Vai sair 100% ajustado com a mão de Deus se você não proclamar antes. Tudo o que você precisa viver, tudo o que você precisa ver, tudo o que você precisa enxergar, tudo o que você precisa perceber, você precisa fazer isso antes. Então é desse jeito que vai acontecer. Então, amados, nós percebemos aqui em 1 Samuel, no capítulo 17, 45, 47, do pensamento 22, que Davi, ele começa a proclamar e a declarar. Agora sim, chegando no dia de hoje, né? No pensamento 23 de 43. No pensamento 23 de 43. Nós vamos falar, e nós vamos agora, de fato, fazer uma amarração dos 4 pilares. Dos 4 pilares, que é declarar, realizar, receber e contar. Declarar, realizar, receber e contar. Pastor, por que contar é importante? Porque fortalece sua fé e fortalece a fé dos outros. E você precisa entender que você tem um Deus intencional. Deus, ele trabalha na sua vida para ver, de fato, você propagando o evangelho, propagando as verdades do Senhor. Você imagina que você estivesse ali propagando algo, né, as histórias bíblicas, e você começasse a proclamar aquelas histórias sem nada ter acontecido na sua vida, nada tangível, palpável, manifestado. Então, se você não tivesse nenhum testemunho, as pessoas diriam, é um conto de carochinha. Qual é a diferença da palavra de Deus para um livro teórico? Qual a diferença da palavra de Deus para um livro de ficção científica, para um livro de fadas? Qual a diferença? A diferença, e se a gente parar para observar de fato, existem histórias bíblicas que são extraordinárias. Assim, você vai ver Jonas na barriga do peixe, você vai ver o mar se abrindo, você vai ver Pedro andando sobre as águas. Cara, quando a gente vai contar uma história dessa para um ateu, quando a gente vai contar coisas desse tipo para uma pessoa que não acredita no poder de Deus,
elas vão pensar que aquilo ali é uma mentira, que aquilo ali de fato é uma ficção, que aquilo dali de fato não existe, que aquilo dali de fato é apenas uma metáfora, uma analogia, e querer dizer, não, apenas algo filosófico, algo para você meditar, apenas para entreter. Não sei, pessoas não vão acreditar naquilo, mas quando você diz, olha, eu li esse versículo, eu criei, eu confessei, do jeito que está ensinando aqui, né, como Davi fez com Golias. Um gigante. Eu fiz a mesma coisa que Davi fez com Golias. E quando eu fiz, eu venci. Eu estava diante dessa situação. Eu fiz exatamente como Davi fez. Eu adquiri o mesmo espírito da fé que Davi tinha. E no momento que eu derrubei o gigante, aconteceu assim, assim, assado. Então aquelas histórias começam a ganhar forma através do seu testemunho. E a palavra de Deus, ela se torna viva na vida das pessoas. As pessoas começam a crer na palavra por causa do seu bom testemunho. Então é importante, de fato, o declarar, como Davi declarou, eu vou fazer 5 coisas hoje. E as 5 coisas aconteceram. Realizar. Davi pega a pedra e joga, e ali começa a realizar. Depois ele recebe a vitória. No momento que ele recebe a vitória, ele pega a cabeça, ele leva para dentro de Israel, ele começa a celebrar e contar os feitos do Senhor. E ele começa a mostrar para aquele povo que estava voltando às práticas da sua força, esquecendo Deus por causa do rei que tinha, ele começa ali, naquele momento, a dizer, nós temos um Deus forte, o Senhor dos Exércitos, que está conosco. Então aquele testemunho fortalece o povo de Israel. Então eu quero dizer para você que é importantíssimo você entender esses 4 passos. E aí, quando a gente olha agora para Lucas capítulo 15, versículo 17 ao 20, diz assim: caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Obviamente eu estou falando aqui sobre a história do filho pródigo. A história do filho pródigo é aquela história do filho que pede antecipadamente a sua herança, pede para cair fora de casa, envergonha o pai, entristece o pai. Ele tem o irmão continua trabalhando e fazendo tudo que o pai queria, e ele chega a gastar tudo, perde tudo e chega a comer dentro de uma pocilga, começar a comer a lavagem dos porcos, e dentro da pocilga e comendo com os porcos, ele cai em si e diz, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Olha, ele está falando, ele está fraco, ele está envergonhado, ele está destruído, ele sabe que errou, ele sabe que pecou, ele sabe que fez besteira. E ele está dizendo aqui o seguinte, eu sei o que meu pai tem, eu sei como é com meu pai, eu sei o que eu estou vivendo hoje. Eu sei que meu pai pode me rejeitar, meu pai tem todo o direito de dizer que não me quer mais. Eu sei que a casa do meu pai pode ser completamente hoje um local hostil para mim. Obviamente, se você parar para observar a situação, ele pisou na casa do pai dele. E aí ele começa a confessar, ele começa a dizer, sabe, eu não estou bem hoje aqui, então eu me imporei. Quando você começa a ver essas expressões, eu me imporei, ou alegre-se, alegrei-me, é porque o cara não estava bem, velho. O cara não estava muito bem. Então, eu me imporei é porque ele não quer se colocar. Ele está com vergonha, ele está fraco, ele está arrasado mentalmente, ele está destruído. Ele sabe que vai se encontrar com... ele sabe que vai se encontrar com o irmão dele. Ele sabe toda a situação que ele vai enfrentar. Ele sabe que ele vai ter que matar o orgulho dele, ele vai ter que matar a soberba, a arrogância. Então ele sabe que dentro dele existe uma força dizendo não vá. Ele sabe que dentro dele tem uma força dizendo fique. Pastor, você está dizendo que tem uma força dizendo que fique na pocilga? Sim, quantas pessoas você entende e vê que prefere ficar na pocilga, prefere ficar naquela vida medíocre, destruída, mas não toma um passo real contra aquela situação que ele está vivendo. Então ele diz, eu me imporei, eu vou me colocar e voltarei ao meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados.
Então ele disse, ele pensou, ele fez algo mental, depois ele começou a dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Então ele se levanta por dentro primeiro. E ele diz, a seguir levantou-se. Ou seja, ele declarou e agora ele vai realizar. Repita comigo, declarar, ele declarou e agora ele vai realizar. Então ele se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, abraçou e beijou. Ele recebeu. Então ele declarou, ele realizou, ele recebeu. Aí você diz, e onde foi que ele contou? Na festa. A festa, lembra que foi dada uma festa? Foi dada uma festa de celebração, até o irmão ficou com raiva. Aquela festa era para proclamar, era para dizer. Então provavelmente aquele pai, ele orou, ele declarou também, aquele pai estava orando pelo filho perdido. Tanto que ele chega para o filho que não estava perdido, seu irmão estava morto. O seu irmão estava desligado. O seu irmão não estava, sabe, bem com a gente. O seu irmão não estava bem conosco. O seu irmão estava desligado da nossa família. Então, eu quero dizer algo para você. Eu quero que você entenda algo. Nós precisamos fazer uma festa para proclamar a bondade do Senhor, porque seu irmão voltou. Então, quando a gente vê aqui a história do filho pródigo, a gente vê claramente que houve isso. Houve algo poderoso, houve algo que ele declarou, ele estava no meio da pocilga, ele estava no meio ali, sabe, com os porcos. Talvez seja a sua história hoje, irmão. Não quero ser ofensivo, minha vontade não é essa, muito pelo contrário, é te ajudar. Talvez você esteja se sentindo hoje incapaz, talvez você esteja se sentindo hoje um lixo, talvez você esteja se sentindo hoje mal, talvez você esteja se sentindo hoje uma pessoa incapaz de produzir resultados. Talvez você esteja hoje se sentindo com vontade até de morrer, até com vontade de desistir das coisas. Mas ele diz, eu me imporei, eu vou me colocar. Não é Deus que lhe coloca, é você que se coloca. Então Deus já está esperando, Deus está esperando você tomar uma atitude, Deus está esperando você começar a declarar. Você precisa começar a falar, a declarar. Então ele começa a declarar, ele diz, eu me imporei, eu vou até o meu pai, eu vou chegar até ele, eu vou pedir perdão. E ali ele vai e ele sai. Quando ele começa a andar, ele começa a ir. Provavelmente o diabo disse, olha, volte, é melhor, você vai ser envergonhado, você vai ser expulso, seu irmão vai vir contra você. E ele foi, ele passou por cima de tudo. E ali depois ele vê o pai vindo, o pai abraçando, o pai abrindo a cancela, o pai dizendo, entre meu filho, o pai bota um anel, bota uma roupa, dá um banho. Ele recebe honra ali, sem merecer. E ali naquele momento ele recebe. E logo depois tem uma festa para contar os feitos de Deus. Então esses 4 passos são os 4 passos do espírito da fé. Você declara, para declarar você precisa se convencer dentro, não são palavras vazias. Ele começa a pensar, ele empreenda aquilo e fala. Você realiza, você recebe e você testemunha. Sabe, queridos, essa era a reflexão de hoje. Algo que nós queríamos resumir, passar para você, que você precisa completar esses 4 passos. Eu queria deixar tão simples para você, que você possa entender que é simples assim. Por isso que ele disse que nós podemos ter uma fé do tamanho da grão de mostarda. Ele disse que nós temos que ter uma fé como que de uma criança, porque até uma criança pode entender isso aqui. Até uma criança pode compreender o que eu estou lhe mostrando aqui, irmão. Então não é para ser complexo, não é para ser algo absurdo, é apenas para você fazer e desfrutar. Faça e desfrute, faça e deixe acontecer. Eu quero que você possa compreender a beleza da fé. Então eu queria fazer nesse momento agora uma confissão com você, tá certo? A confissão da seguinte forma, repita-se comigo, por favor. A partir de hoje eu declaro, realizo, recebo e contarei as bênçãos do Senhor na minha vida. Vamos repetir? A partir de hoje eu declaro, realizo, recebo e contarei as bênçãos do Senhor na minha vida. A partir de hoje eu declaro, realizo, recebo e contarei.
eu, a partir de hoje, declaro, realizo, recebo e contarei, testemunharei. Eu quero orar com você, tá certo? Eu quero declarar seu dia maravilhoso. Você que pode, por favor, multiplique essa live para mais 5 pessoas. Uma live bem objetiva, mas cheia do poder de Deus. E eu quero consagrar o seu dia, sua manhã. E eu sei que vai ser uma grande bênção. Daqui a pouco a gente bate uma foto e você replica, tá certo? Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, nós queremos, Pai, sabe, te dizer quanto o Senhor é importante para nós, o quanto é importante ter o Senhor conosco. O Senhor é maravilhoso. A ti seja dado toda a honra e toda a glória. Obrigado, Pai, porque tu és bom em todo tempo, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia de segunda. Obrigado por essa semana extraordinária. Obrigado por tudo que vai acontecer nela. Em nome de Jesus, amém e amém. Pai, eu abençoo cada um dos seus filhos. Se tiver algum deles passando por necessidade financeira, Pai, dai forças para que eles possam ser inspirados e eles possam realizar, fazer acontecer pelo Espírito da fé as coisas acontecerem. Se tiver pessoas passando por qualquer outro tipo de dificuldade no corpo, na família, Pai, na mente, qualquer coisa que seja, que o Senhor possa vir com força para abençoar cada um deles. Em nome de Jesus, eu abençoo eles. Eu declaro, Pai amado, vida. Eu declaro, Pai amado, eles, em nome de Jesus, sendo estabelecidos, sendo, Pai amado, colocados na posição que o Senhor sonhou. Declaro um dia cheio do seu favor, da tua bênção. Eu consagro esse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe você. Eu queria agora que você pudesse bater o print. Deus abençoe você. Eu amo você. Quinta-feira agora nós temos culto abençoado na nossa quinta-feira. Domingo de manhã, manhã de glória. Nós teremos uma manhã de glória extraordinária. Sábado nós teremos churrasco no chão com os homens. Procura lá Fabiano e Michael. Eles vão estar lhe ajudando a poder, você que é homem, participar desse evento. E no domingo de noite, culto de celebração, culto de ação de graças, pelo licenciamento de 3 ministros da nossa igreja. Será uma grande bênção. Amém? Amanhã estaremos aqui 8 horas da manhã e será uma grande bênção continuarmos com você. E amanhã será o Pensamento 24. Deus abençoe você. Vamos juntos nessa jornada crescendo em fé. Em nome de Jesus. Amém e amém.